Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, juntos, não fisicamente ainda, mas com o coração unido, porque esse é o momento em que todos nós estamos pensando na mesma coisa, assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso já é suficiente para estarmos reunidos no nome do Senhor. E a palavra fala que onde estamos juntos por Ele, ali Ele está. Então Deus está aqui. Aproveita esse momento é único, não deixe escapar. Adore, busque, peça. Nós estamos juntos para isso, é o momento em que todos nós nos fortalecemos, levantamos uns aos outros, oramos uns pelos outros. E é isso, eu vou ler o Salmo de número 90, peço que vocês acompanhem. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como a correnteza tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os seus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Amém. A gente sabe que estamos passando por tempos difíceis, e a palavra falou que seriam tempos difíceis. Mas eu amo esse salmo porque ele mostra como o Senhor é grande e como que a gente é pequeno, como que essa vida é passageira e como existem coisas que são eternas. E agora a gente está passando por um momento difícil do Covid. E se Deus quiser, isso vai passar, isso vai acabar e vai surgir um novo momento difícil. Porque a vida é assim, de sofrimento em sofrimento, mas de vitória em vitória. E a palavra fala pra gente aprender a contar os nossos dias, a valorizar, a saber, ó, eu tenho tantos anos, esse dia é mais um dia que passou, mais um dia em que eu tô mais próxima de conhecer o meu Senhor, mais um dia menos nessa terra, e isso daqui voa. Então, Pai, ensina-me a perceber o quanto que eu sou pequeno, o quanto que esse tempo voa, para que eu tenha sabedoria. Esse mundo, ele é muito inconstante, as coisas vão, vêm, a alegria passa, volta, a tristeza vem e volta. E a única coisa que dura para sempre é o amor do Senhor, é a misericórdia do Pai. São as uniões que a gente constrói, são os relacionamentos. Isso sim tem frutos eternos. Então, nesses tempos de pandemia, de tristeza, de doença, de tantas coisas acontecendo, a nossa alegria, a nossa confiança está sempre no Senhor, porque é a única coisa que nunca muda. O nosso Senhor, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Então que você confie nisso, confie nesse Deus que não muda, que está sempre constante. Os nossos dias passam, que voam. Então que a gente todos os dias aproveite o nosso tempo para criar essa sabedoria, para pedir a Deus essa sabedoria, para entender que a vida é um sopro, mas que o nosso Pai dura para sempre, que Ele sempre está com a gente e que a gente aproveite os momentos bons, mesmo nos dias maus. Existem momentos bons, existem momentos que nos traz esperança, que a gente aproveite esse momento, que a gente não fique esperando o dia mau, que a gente aproveite o dia bom, para que quando chegar o dia mau, a gente esteja firme, a gente esteja feliz, a gente esteja revigorado para conseguir enfrentar esses dias na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, estamos aqui reunidos em Sua presença, Pai.
Sabemos que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança. Não confiamos em homem, Pai, não confiamos nas nossas riquezas, não confiamos na nossa força, Jesus. Tamanho o seu poder, Pai, a sua grandeza, que consegue enxergar todos os nossos pecados, aquilo que a gente tenta esconder, mas que estão todos, Pai, nus aos seus olhos. E mesmo assim o Senhor nos ama, o Senhor fala que a gente pode ser o seu refúgio, a gente pode ter no Senhor o nosso refúgio. A gente pode ter no Senhor a nossa fortaleza, a gente pode ter o seu perdão, a gente pode confiar em Ti, Pai. Mesmo a gente sendo assim, pobre, pecador, o Senhor nos ama. Então eu peço, Pai, nos ensina a contar os nossos dias, Pai. A valorizar nossos dias. E também a perceber, Pai, o quanto que os nossos dias são curtos, o quanto que o Senhor é grande, o quanto que tem coisas que valem a eternidade, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco nessa noite. Amém. Salmo 60. Tu nos rejeitaste, ó Deus, e quebraste nossas defesas. Sobre nós derramaste a tua ira. Agora restaura-nos, sacudiste nossa terra, e nela abriste fendas. Repara brechas, pois a terra estremece. Foste muito severo conosco, teu povo, e nos fizeste beber vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Agora, livra teu povo amado, responde-nos, salva-nos por teu poder. Deus, em seu santuário, prometeu: com alegria dividirei Siquém, e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha, e também Manassés. Efraim é meu capacete, e Judá meu cedro. Moabe é minha bacia de lavar. Sobre Edom limparei os pés, e darei um grito de triunfo sobre a Filistia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso não rejeitaste a Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. Muito boa noite, Deus abençoe a vocês. Depois de termos passado pelo culto de domingo, culto de Santa Ceia, hoje nós estamos aqui, quarta-feira, vamos adorar e engrandecer o nome desse Deus, que é o único Deus. Aleluias, glória a Deus. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Nós vamos ouvir as irmãs louvando a Ele do início. Aleluias. Quando tudo diz que não, Oh Deus, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece, Senhor, ou parece que o mar não vai se abrir. nós não estamos só, Senhor.
sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Ora vem, Senhor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Oh, aleluia, Senhor. Deus do Tu és o Deus do impossível, Deus. Nesse momento, Senhor, que nós estamos passando, o Senhor é o Deus que nos ajuda. Tu és o Deus, Senhor, que nos sustenta com as tuas mãos fortes, Senhor. Tu que toca em nossos corações, ó, tu és o Deus do impossível. Oh, Deus do impossível. Tu és. Deus do impossível. Aleluia. Deus do impossível. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Que possamos encontrar, Senhor, um lugar secreto, Senhor. O nosso lugar secreto é na Tua presença, Senhor. É em Tua presença que nós encontramos um socorro, é em Tua presença que nós encontramos um refúgio, Senhor. Ah, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em meus braços é o teu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso, Senhor. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser.
Eu quero ir mais fundo, Senhor. Declare, eu quero ir. Oh, eu quero ir. Eu quero ir. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir mais fundo, Deus, mais perto de ti, Senhor. Mais perto de ti, Senhor, nós queremos estar, Deus. Sim, Senhor, envolva-nos teus braços de amor. Eu quero ir, eu quero ir, Senhor. Aleluias. Aleluia, Senhor, nós amamos a tua presença, Deus. Aleluias. Senhor, a tua fidelidade sobre as nossas vidas, a tua bondade, Senhor, misericórdia sempre sobre nossas vidas. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso. Me abraça, me sonda. Só Ele conhece. Conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora
estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Boa noite, paz do Senhor, os irmãos. Eu vou falar um pouco sobre dízimo e oferta. Essa parte também que faz uma parte de adoração do culto. Eu tenho esse hábito de dizimar já faz algum tempo e Deus tem me abençoado grandemente nessa parte financeira, sempre suprindo com as necessidades, sempre abençoando assim, sem medidas. Graças a Deus minha família aí, estou trabalhando, minha esposa trabalha, mas até no momento que eu fiquei um pouco tempo desempregado, Deus supriu, não tive nenhum problema financeiro, tinha acabado de casar, então tá iniciando uma nova etapa da vida, né? E Deus me abençoou ali grandemente, só com o salário da minha esposa conseguimos manter a casa até eu conseguir um outro emprego e vem nos abençoando. Já tem esse hábito, assim, o prazer de dar, né? Não é aquele dar por um compromisso, esperando algo em troca, mas é o prazer de ajudar a obra do Senhor. Sabemos que na comunidade esse dízimo que a gente dá, essa oferta volta para nós, né? Para ajudar os irmãos com necessidade ou até mesmo com a parte assim de estrutura da igreja, né? Também com pagamento de contas, ajudando a clínica de recuperação, ajudando outras obras sociais da igreja, né? Então, assim, é um prazer que eu tenho em ser dizimista, não é algo assim natural, é algo como uma parte da adoração no culto, tem esse hábito. Então, os irmãos que não têm, eu sei que às vezes é complicado iniciar, então inicia com um dízimo, uma oferta, assim, até um valor baixo, mas tem esse hábito que ao longo do tempo isso vai se tornando algo natural, algo gostoso de fazer. Então, irmãos, deixa aqui essa parte, deixa até um versículo que se encontra em Marcos 12, 42 e 43, diz assim: Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Então é uma forma, né? Jesus vê mais o nosso coração. Não importa se você está dando 50% da sua renda ou 5%, mas aquilo que está no teu coração, que você coloca ali como dízimo e oferta, de todo prazer, de todo o seu coração, né? Então que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa de alguma forma tocar no seu coração, que o Espírito Santo possa te conduzir a você ser um ofertante ou dizimista. Se você já é, que Deus te abençoe e continue te abençoando nas suas rendas, nos seus rendimentos, no seu comércio, a sua empresa, o seu superior, o seu gestor, né? Em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade e uma boa noite. Boa noite, igreja, paz do Senhor aos irmãos. Graças a Deus que nós temos mais uma vez essa oportunidade de estarmos reunidos, ainda que online, à distância, num só espírito, para ouvirmos a palavra de Deus, aprendermos juntos, que nessa noite Deus possa falar comigo, com você, que o Senhor possa nos ensinar, né? Deus sempre fala conosco, Deus não nos desampara, está sempre nos ensinando, nos exortando. Então que os nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos abertos, atentos para ouvir aquilo que Deus vai nos ensinar através da sua palavra, né? Toda vez que a gente deseja que Deus fale conosco, é por meio da sua palavra que Ele fala conosco. E a mensagem, ela está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42. Amém? Então, acompanhe aí a leitura na sua Bíblia, com a sua família,
Atos dos Apóstolos 2, 42. E aí diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Pai querido e amado, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, por o Senhor nos permitir ter a liberdade e acesso, Senhor Deus, a essa riqueza que é a Tua palavra, que nos ensina, que nos alimenta, que nos abastece. Senhor, quero nessa noite que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha nos alimentar. Quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a mim, a todos os nossos irmãos que iremos compartilhar desta palavra nessa noite. Que o Senhor fale conosco, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Que daqui, Senhor Deus, não seja apenas um encontro para teologizar, um encontro, Senhor Deus eterno, para razoarmos, mas um encontro, Senhor Deus querido, para sermos transformados, para que, Senhor Deus, ao ouvir, possamos, Senhor Deus, receber e decidir, praticar, colocar em prática o Teu ensino, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, essa passagem, querido, é uma passagem muito conhecida, né? Nós sempre nos lembramos dessa passagem para falar a respeito da comunhão da igreja, para falar do exemplo de igreja, né? E nada melhor do que a igreja primitiva para nos ensinar como que eram, nos dá o exemplo de todas as coisas, né? E aí, então, o título, por exemplo, na minha Bíblia aqui, é Como Viviam os Convertidos. E aí, a gente tem aqui esses versículos, o versículo 42 até o 47, uma síntese, uma ideia de como viviam aqueles irmãos naquela época. Eram os irmãos que estavam novos na fé, eles haviam acabado de receber a promessa do Espírito Santo. O Senhor Jesus havia prometido que enviaria a eles o Espírito Santo se eles permanecessem, né, orando, perseverando em oração em Jerusalém, e essa promessa se cumpriu. E são estes os irmãos cheios do Espírito Santo, cheios do fogo de Deus, né, cheios da bênção do Senhor, que então nos trazem esse exemplo do que é viver como novos convertidos, como era a igreja dessa época, né? E aí, então, no versículo 42, a gente tem, por exemplo, quando dizem que eles se dedicavam nos ensinos dos apóstolos, né? Então, eles se dedicavam nos ensinos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Tudo isso eram os ensinos dos apóstolos. Então, havia entre eles uma coisa chamada concordância. Eles concordavam com os ensinos dos apóstolos e eles, então, viviam, praticavam em comunhão, no partir do pão, nas orações. Era uma igreja, então, que estava sempre praticando, vivendo, né, essas ações. A importância da comunhão para a igreja, a importância do partir do pão, a importância das orações, né? Então, aqueles irmãos, eles tinham essa importância e é interessante porque quando a gente fala assim que eles se dedicavam
nos ensinos dos apóstolos é que toda vez que os apóstolos diziam para eles da importância disso, eles levavam isso em consideração e viviam, né? Então, eles eram convertidos ao ensino do Senhor, que era pregado por meio dos apóstolos, e eles faziam isso em concordância. E assim nós precisamos viver, aprendemos a viver como igreja, né? Em comunhão, entendendo a necessidade de partirmos o pão nosso, o pão que é o pão nosso, que não é meu, né? E nas orações, nas súplicas. Tanto é que, como eu disse, o povo aqui é o povo que perseverou em oração em Jerusalém, né? Obedecendo aquilo que o Senhor Jesus havia dito. Permanecer e ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, a importância dessa obediência, a importância de a gente ouvir a palavra, ouvir o ensino e a gente trazer isso para a nossa vida, né? Quando Jesus ele fala assim, que o homem que construiu a casa sobre a rocha é aquele que ouviu as minhas palavras e praticou, e viveu, né? Então, havia naqueles homens esse coração, esse desejo de praticar a palavra. Eles concordavam com aquilo que os apóstolos pregavam. No versículo 43, a ênfase é de que eles eram cheios de temor, e aí ali havia maravilhas e sinais que eram feitos pelos apóstolos, né? Então, a presença do Espírito Santo naquele lugar era ao mesmo tempo que provocava temor, né, naqueles irmãos, era também a presença de temor e a presença das maravilhas e das operações do Espírito Santo por meio da igreja, no meio da igreja, né? Então, havia essa ação do Espírito Santo, concordância e ação do Espírito Santo. No versículo 44, a ênfase é que eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Era uma igreja que estavam sempre juntas, né? Eles estavam unidos nas dificuldades, nos problemas, unidos para enfrentar as perseguições, unidos para enfrentar tudo aquilo que vinha contra eles, né? E eu imagino também que nas alegrias e nas tristezas, em toda a situação, eles estavam unidos. E tinham tudo em comum, né? Tinham tudo em comum. Esse tudo em comum fica mais evidente ainda no versículo 45, quando diz: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, eu fico imaginando como aqueles irmãos, eles passaram neste instante, a partir da conversão, a partir do encontro com Jesus, a partir desse encontro, então, ressignificado o valor mais importante para eles, que agora o valor já não está mais nas posses, já não está mais em acumular, já não está mais em construir silos e armazenar riquezas, vendo a necessidade do outro, então eles se enchem de compaixão, e uma compaixão que move a fazer com que eles consigam pensar agora, né? Eu tenho muito enquanto outros estão padecendo, enquanto outros estão sofrendo, passando necessidade. E a igreja, então, ela tinha tudo em comum, né? E aí, de uma tal forma que havia esse altruísmo, né? Que é esse coração cheio de liberalidade, disposto a abençoar o outro, disposto a enxergar a necessidade do outro e partilhar aquilo que possui, abrir mão, para que o outro ele possa também ter as suas necessidades supridas. E assim era esta igreja. E no versículo 46, a ênfase, né, era que tudo que eles faziam com alegria e com sinceridade de coração,
uma igreja que era uma igreja que tinha concordância, tinha a ação do Espírito Santo, unidade, serviço, né? Esse altruísmo, essa coisa de servir ao outro, e a alegria, né? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e singeleza e sinceridade de coração. Em outra tradução, singeleza de coração, né? Então, eram pessoas que não faziam isso por constrangimento, não faziam isso por necessidade, não faziam isso por barganha, eles não estavam negociando com Deus. Na verdade, houve uma operação do Espírito Santo de conversão no íntimo deles. Então, aquilo que eles faziam era a expressão da transformação, da conversão que Deus operou no coração deles. Coisa linda, queridos. Então, essa é a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que nos ensina, que é o exemplo. E aí no versículo 47, diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Era como a igreja vivia, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, o resultado desta igreja, que é a igreja que, mais uma vez, que concordava, que tinha a ação do Espírito Santo, que vivia em unidade, que tinha esse altruísmo, compaixão, essa liberalidade com o próximo, e fazia tudo isso com alegria, o resultado é que eles tinham a simpatia do povo, e Deus acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Então, a hora da igreja é essa, né? A hora da igreja é essa. Quando, naquele momento, Jesus, ele veio, fez a sua pregação, cumpriu a sua missão, o seu ministério. Jesus, então, agora foi morto, né? O cordeiro foi sacrificado, Jesus morreu, pagou o preço, ressuscitou, e agora a igreja, ela recebe a promessa porque Jesus deu essa condição. Essa oportunidade não pode ser perdida. Essa oportunidade, ela não pode ser desperdiçada. Jesus, então, ele, feito tudo isso, ele diz à igreja: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam capacitados a fazer todas essas coisas. Até que do alto vocês recebam a condição de viver em concordância, cheios de temor, de ação do Espírito Santo, as maravilhas de Deus operando, unidade, altruísmo, liberalidade, tudo isso com alegria. É do alto que vocês vão receber a capacidade de tudo isso, né? Jesus fala isso. E o resultado dessa operação de Deus na vida da igreja é que vocês vão fazer isso conquistando a simpatia do povo, e Deus, dia após dia, acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Então, queridos, o objetivo, ele é salvação. O objetivo é salvação, por quê? Porque você só busca salvar aquilo que está quebrado, aquilo que está despedaçado, né? Aquilo que está condenado, aquilo que está em sofrimento, né? Então, o que Deus deseja, e o que Deus desejou, o que Deus deseja e quer através do sacrifício de Jesus, é que haja essa operação de salvação da humanidade, que haja essa operação de salvação de vidas, né? E a salvação de verdade. Fala-se tanto hoje em salvar vidas, mas é a obra de Cristo na cruz que nos salva. Essa verdadeiramente nos salva da morte, porque nos convida e nos traz para a presença da vida eterna, né? Porque é isso que Deus deseja operar. E aí, então, o resultado de uma igreja que é alcançada pelo amor, alcançada pelo sacrifício de Cristo, é que as pessoas, elas simpatizam com essa igreja,
E o próprio Deus, ele acrescenta dia após dia os que vão sendo salvos. É Deus quem faz esta obra, Deus quem opera em nós, em mim, em você, em todos nós, e ele faz essa operação em nós e depois por nós, através de nós, para que outros sejam salvos. Então, que nós possamos ter essa disposição, essa disponibilidade, para que onde nós estivermos, nós possamos ser esse representante de Deus. Nós possamos ser aqueles que vão levar à frente a mensagem de salvação, mas não só com a palavra, mas principalmente com a vida, com os atos. Quando a gente vê aqui as atitudes da igreja primitiva, a gente nota que eles não se fala muito em palavras, se fala em ações, né? Eles concordavam com os apóstolos, então, concordando, eles viviam em comunhão, no partir do pão, nas orações, eram ações, né? Eles eram cheios do temor de Deus. Sendo cheios do temor de Deus, eles, então, conseguiam praticar todas essas coisas, viviam em unidade, liberalidade e alegria. São atitudes, né? Não são palavras. E aí, então, era assim que viviam esses irmãos. E aí, quem pode nos mostrar na prática, né, são esses irmãos, o que Jesus disse em João 13:35. Né? O que diz lá em João 13:35? Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha que coisa linda, queridos. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, olha só como isso ele vai de encontro, né? Isso tem tudo a ver com o versículo 47, lá de Atos 2, que nós lemos, que diz que, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, é como eles viviam, né? Louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Por quê? Porque havia amor uns pelos outros. Havia ali esse amor, não de palavras, mas de ação, uns pelos outros. Então, se tiveres amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Né? Então, lógico que, queridos, a igreja ela sofria perseguição. Havia também aqueles que não desejavam o crescimento da igreja. Né? Por quê? Porque a igreja é aquela que combate a corrupção, ela combate o mal, ela combate a mentira. A igreja ela é aquela que prega a palavra e vive a palavra, que traz luz, né? Que traz luz. E luz, quando ela chega, onde tem escuridão, a escuridão vai embora. E há aqueles que desejam permanecer na escuridão. Mas a igreja é aquela que convida para a luz, né? Então havia perseguição. Mas em meio a toda a perseguição, em meio a todos aqueles que queriam, né, o extermínio da igreja, que era o que se tentava na época, a igreja brilhava em meio a tudo aquilo. Né? Então, se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Glória a Deus. Né? Incrível como essa passagem ela tem toda a ligação com o que está, né, como eu falei mais uma vez, com o que está lá no versículo 47. Louvando a Deus e tendo toda a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Amém? Então, queridos, a igreja, ela sempre foi essa igreja capacitada pelo Espírito Santo a ter ações de conquistar a simpatia do povo por meio daquilo que o Espírito Santo opera em nós, e assim, conquistando a simpatia do povo por meio da ação do Espírito Santo em nós, dia após dia Deus acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Né? Uma igreja que concorda, uma igreja que tem a ação do Espírito Santo, uma igreja que tem unidade, uma igreja que tem serviço, né? Como nós falamos na comunidade, unidade, santidade, serviço, né? Através do altruísmo, da liberalidade, e uma igreja que faz isso com alegria e não como barganha, é essa igreja que certamente conquista a simpatia
e essa igreja que certamente Deus, o próprio Deus, que é aquele maior interessado em salvação, e nós concordamos com ele, vai acrescentando dia após dia os que vão sendo salvos. Glória a Deus. Então, aí nós vamos aqui, queridos, vendo como que essa igreja ela nos ensinava a respeito das suas ações, a respeito das suas atitudes, né? A igreja ela é um lugar de consolo, ela é um lugar onde se renovam as esperanças, né? É onde há busca de saúde, seja a saúde emocional, saúde física, e também é onde há aquele cuidado, né? O cuidado, o pastoreio mesmo, né? Onde os irmãos podem ser socorridos. Então, a igreja é esse lugar. É esse lugar onde Deus ele opera por meio de nós e opera através de que nós pastoreamos uns aos outros. Nós cuidamos das necessidades uns dos outros. Deus me capacitou de alguma maneira para abençoar você. Deus me capacitou de alguma maneira para que, através do meu ministério, eu possa abençoar você. Através da minha vida, daquilo que eu vivi, que Deus trabalhou na minha vida, eu possa abençoar você. E da mesma forma, eu preciso muito que aquilo que Deus fez na sua vida, você me abençoe. Porque eu preciso, né, como o pastor sempre lembra, que a gente é um médico ferido. Da mesma forma que eu posso ajudar o irmão, eu também estou ferido e eu preciso da ajuda do irmão, né? Esse é o lugar da igreja, né? A igreja é essa que está o tempo todo consolando, trazendo esperança, né? Trazendo saúde. Num momento como esse, por exemplo, né? A gente traz saúde emocional para as pessoas, né? Esse conforto que a gente só pode ter na presença de Deus, e esse cuidado, né? Esse cuidado um com os outros. A gente tem pessoas que, por exemplo, passaram por situação de Covid e não tiveram tantos problemas, mas a igreja estava junto, acompanhando. A gente teve, infelizmente, lutos também por conta dessa doença, mas Deus sabe de todas as coisas. E em todo momento, a igreja está junto, sofrendo junto, chorando junto, se alegrando junto, né? E é assim que a igreja vive. E glória a Deus por isso. E aí, em 1 Coríntios 10, no versículo 23, Paulo ele fala a respeito de alguns comportamentos que a igreja precisa ter nos relacionamentos, para que haja esses relacionamentos duradouros, para que haja esses relacionamentos que são capazes de se solidificar, que são capazes de trazer simpatia do povo, né? E então Paulo, inclusive, em outra passagem, em Efésios, ele fala lá, por exemplo, sobre em Efésios 4, quando ele fala assim para a gente deixar a ira, né, a mentira, não dar lugar ao diabo, para a gente não furtar. Por quê? Porque tudo isso é algo que desfaz os relacionamentos, né? É algo que despedaça as possibilidades de relacionamento. Claro que ninguém quer conviver com pessoas que estão furtando, mentindo, né, se irando, cheio de amargura, de raiva, né, esse tipo de coisa. Mas, aqui em 1 Coríntios 10, Paulo está nos ensinando o que é essa igreja como a igreja de Atos dos Apóstolos, né? Então, essa igreja é a igreja que preza por relacionamentos edificantes, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, né? Tudo eu posso fazer todas as coisas, mas eu não vou me deixar ser dominado por essas coisas. A gente, então, preza, queridos, pelos relacionamentos, por não desmanchar os relacionamentos. Então, você vai, sim, priorizar aquilo que é construção, que vai trazer salvação. De repente, às vezes eu deixo de falar alguma coisa, por quê? Porque eu prezo por conservar esse relacionamento, né? Então, relacionamentos que são benéficos, né? Que a gente não busca nossos próprios interesses, mas de colocar o outro irmão em honra, de colocar o outro irmão dando honra aos outros, né? E a gente sempre pensando no bem do outro.
E assim, né, Jesus ele fala, se vocês amarem uns aos outros, né, se vocês amarem uns aos outros, então os outros saberão, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. E de que forma? Essa é uma das formas. Quando nós prezamos por colocar o outro em honra, não buscando os nossos próprios interesses. E outra coisa, focado na glória de Deus, como está no versículo 31. Tudo que a gente faz, se a gente come, se a gente bebe, ou qualquer coisa que a gente faça, façamos tudo para a glória de Deus. E assim Paulo ele nos ensina. E isso tem a ver com o que a palavra nos mostrou lá em Atos, de como o povo de Atos dos Apóstolos eles se comportavam. Tudo que eles faziam com alegria. Faziam com alegria, tanto que lá no versículo 42, a mensagem é que eles estavam louvando a Deus, né? Fazendo tudo louvando a Deus. E enquanto eles louvavam a Deus, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Em quarto, Paulo ele fala no versículo 32 de sermos disciplinados, né? Que a gente não se torne motivo de tropeço para outro, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Que a gente tenha atitudes, que a gente tenha comportamentos, né? Que a gente se preocupe em não ser escândalo para ninguém. Onde a gente estiver, que as pessoas olhem para a gente e possam, através da gente, enxergar uma operação de Deus na vida da gente e desejar isso para ela. E é assim, não foi assim conosco, né? Quantas vezes Deus colocou essas pessoas na minha vida para eu olhar para essas pessoas e falar assim, puxa, eu quero o Deus da vida dela na minha vida. Puxa, como eu vejo o brilho de Deus na vida dessa pessoa, né? Puxa, o que essa pessoa tem de diferente? E a gente descobre que é Deus, né? Então, é isso que Paulo está dizendo. E aí, o quinto, que é no versículo 33, Paulo está falando que são interessados em salvação, que nós sejamos assim. Não aqueles interessados em destruição, em acusar, em condenação, na primeira oportunidade, derrubar, destruir. Muito pelo contrário. A igreja é aquela que está procurando em reconstruir, em restaurar, em salvar, né? Então ele fala que assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Olha que coisa. Então, Paulo ele está demonstrando justamente o quê? Que é através dessa dedicação, desse amor, né, preocupado com todos, né, em não com o seu próprio interesse, mas com o interesse de muitos, para que muitos sejam salvos. Né? É como Paulo ele nos ensina. Então, queridos, é assim que nós aprendemos com a igreja a servir a Deus. Né? E aí, queridos, eu vi uma carta, que é uma carta que foi encontrada em 1436, só que essa carta é lá do primeiro século. E por que do século que Jesus viveu? Praticamente foi encontrada 100 anos, uma carta que foi escrita 100 anos depois da morte de Jesus e ressurreição. Né? E a carta é uma carta conhecida como Carta a Dioneto. E olha que coisa linda essa carta, querido. Isso é um trecho da carta. E diz assim: vejo que te interessas em aprender a religião dos cristãos e que muito sábio e cuidadosamente te informaste sobre eles. Qual é esse Deus no qual confiam e como o veneram, para que todos eles desdenhem do mundo, desprezem a morte e não considerem os deuses que os gregos reconhecem, nem observem a crença dos judeus? Que tipo de amor é esse que eles têm um para com os outros? Olha que lindo. Então, querido, essa carta era de alguém que observava a igreja, era de alguém que estava enxergando a igreja e descrevendo a igreja, que era um povo que havia deixado o mundo, era um povo que não estava preocupado com o mundo, era um povo que não estava preocupado com a morte, era um povo que desprezavam a morte, porque eles eram perseguidos até a morte, e eles não se importavam com isso, permaneciam. E eles eram um povo que tinha um tipo de amor que chamou a atenção desse autor que fez a carta a Dioneto. Né? Que tipo de amor é esse que eles têm
um para com os outros. E Dioneto era um que estava interessado em descobrir que tipo de amor é esse. Então, querido, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus possa nos capacitar hoje, agora, né? E que a gente tome essa atitude de sair daqui disposto, de verdade, a poder fazer com que as pessoas olhem para a gente e elas possam querer saber mais, né? Como está aqui, escrito aqui na carta, né? Que se interessam em querer saber mais a respeito desse povo que tem um lindo amor uns pelos outros e saberão, como diz Jesus, através desse amor uns pelos outros, que somos discípulos dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, agradeço, Pai querido, pela Tua palavra, pelo Teu ensino. Agradeço, Senhor Deus querido, por o Senhor falar conosco. Peço que o Senhor nos capacite a ter esse amor de entrega, esse amor sacrificial, esse amor um pelo outro, como o Senhor menciona, Pai, de modo que as pessoas que estão sedentas, famintas, necessitadas, Senhor, não só fisicamente, mas na alma, Pai querido, sejam alcançadas, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por meio também, Pai querido, das nossas ações, que onde estivermos, Senhor Deus querido, sejamos luz, sejamos sal, e abençoemos, Pai querido, cada vida, para honra e glória do Teu nome, assim oramos, assim pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto diante de ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que você seja guardado debaixo da poderosa mão do Senhor. Você e sua família, nenhum mal te sobrevirá e praga alguma chegará à tua tenda. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém.